A vida é feita de escolhas e uma delas me fez proletário de corpo e alma, pois mesmo sem saber a história desse clube, fui contagiado pela expressão de amor que pulsava das arquibancadas ao toque do bumbo e repique da caixa, embalando 11 jogadores e milhares de corações azulinos. Somente depois aprendi que essa paixão deixou de ser de uma fábrica, de alguns, passando a ser do povo. O clube do povo, aquilo que sou, que somos, essência, raiz forte, resiliência. Mesmo quando tentam distorcer esse fato, induzir mentes, falarem o contrário, a história não mente, amigo. Não mente, não adianta. Aquilo que veio do chão da fábrica não é abastado. Assim, contra tudo e contra todos, somos o verdadeiro time do povo desde 1936. Passava por um momento difícil, né? Um tempão na fila, teve aquele litígio do 2000, que foi o campeonato que não se decidiu, enfim, fizeram todo aquele esquema para prejudicar o Confiança, e acertadamente o Confiança não aceitou ir para Itabaiana, até porque o Sergipe já tinha sido campeão lá no Sabino Ribeiro em 99, e não tinha, depois de 4-1 lá no João Hora, não tinha motivo para não jogar no Sabino Ribeiro. Então criaram aquela celeuma toda, enfim, e acertadamente o Confiança não foi para Itabaiana e o campeonato acabou ficando sob júdice. Chega então a administração Célio França, no qual eu fui convidado inclusive para ser assessor de imprensa, e aí o Célio veio com ideias inovadoras para a época. Não tem uma estrutura que tem hoje, o Confiança nesse período era não digo amador, mas as condições de trabalho dos atletas e o próprio ambiente interno e administrativo não eram os melhores, mas a gente conseguiu superar dentro de todas as dificuldades esses demais times, né? A gente sagrou-se tricampeão, né? Foi 2000, 2001 e 2002, né? Apesar de a gente entender que sabíamos que nesse período o Poço de Pano era gerido por coronéis, e coronéis normalmente eram do lado contrário, e a federação dizia amém para algumas decisões desses coronéis. Se eu chegar para você e falar que a gente tinha estrutura, eu estou mentindo. A gente não tinha. Eu acho que não só o Confiança, né? No momento, na época, acho que clube nenhum. Eu senti uma diferença. 98, 2008 quando eu voltei, de 97 quando eu saí. Na verdade eu saí em 98, né? Foi final de 97, saí em 98, depois voltei em 2008. Né? 10 anos, né? 10 anos depois eu retornei. E eu senti uma diferença muito grande, né? Então, cada ano que se passa, o futebol vai evoluindo, e queira que não queira, você tem a obrigação de evoluir junto com o futebol, senão você fica para trás. Uma gestão que mesclou título, né? Porque foi campeão, conflitos, decepções e participação do Nordestão, apesar de ter uma receita gorda a nível de cifras financeiras. Mas assim, a gente não pode deixar de enaltecer os títulos. Ele nos deu título. Os meios dizem que não justifica o fim. E Célio França, errando ou acertando, nos deu os títulos, né, e brigou, né, foi contrário ao que aconteceu na Federação de Sergipano, né, ele realmente deu a cara para bater. E na base da força a gente foi campeão. Chega ao segundo gol nesse cruzamento de Hilton. A bola vai na cabeça do matador Edil Highlander, que não perdoa. 2-1 Confiança. A torcida do Dragão vai ao delírio. Agora é hora da contagem regressiva. O técnico Maurício Simões não consegue esconder a emoção. Emoção que é maior quando o árbitro Edilson Pereira de Carvalho pede a bola. Confiança bicampeão estadual. Ele tem suas virtudes, né? Só que Célio não media o que falava e acabava agredindo, né? De uma certa forma. Mas foi um presidente arrojado, não tinha medo de nada. Começou também daí algumas coisas interessantes na vida do Confiança, né? Que o Confiança precisava se organizar mais, não ganhar somente título, não só ter uma torcida grandiosa, mas uma torcida, não somente ter uma torcida fardada, mas também ter a organização. Teve pontos positivos e também, infelizmente, negativos, porque Célio acabou não
concluindo, né, a sua administração, seu mandato até o final, porque aí veio a questão de política, enfim. Confiança sempre foi um momento assim muito turbulento administrativo, né? Tinha turma que estava presente na administração e tinha turma que fazia oposição mesmo acirrada, inclusive a família França, né, que vivia em pé de guerra, Célio, o saudoso Fernando França, enfim. Foi algo que não contribuiu com o clube positivamente. Foi estranho todo desenrolar na partida, né, na segunda partida em Brasília, o que antecedia essa partida, né? Os telefonemas do presidente do Brasiliense para o nosso treinador, jogador nosso, logo depois dessa partida, foi para o Brasiliense com o treinador. É um tanto quanto complicado fazer uma relação direta de que houve alguma coisa de errado. A gente não pode provar, mas tendencia-se que, ora, se eu estou treinando um time, vai decidir uma vaga para uma semifinal. Confiança iria para uma semifinal. E esse jogo a gente perde de uma maneira um tanto quanto estranha durante a partida. Né? O zagueiro que foi para o Brasiliense falhou durante o jogo em várias oportunidades, vários momentos da partida. O treinador não mexeu corretamente as peças durante o jogo e nós perdemos, se não me engano, 3-1. É difícil você não fazer essa relação. Apontar que houve, eu não digo que eu possa apontar, que devo apontar, mas que foi um tanto quanto complicado e um tanto quanto sombria essa decisão. Esse jogo foi um pouco sombrio. Mas a noite era do Brasiliense, ou melhor, de Gil Baiano, que fez 3-1. Ele começa a jogada, passa para Alessione, que chuta no travessão. No rebote, o artilheiro do jogo só tem o trabalho de tocar para a rede. E tem mais, Jackson avança pela esquerda e toca para quem? Gil Baiano, que fecha a goleada. Brasiliense 4, Confiança 1. Não diria que entregou, acho que aconteceu algo de errado. Né? Que ficam exatamente nesses bastidores ocultos do futebol sergipano. Inclusive, nesse ano 2006, foi um ano desses sui generis, em que eu nunca vi jogadores com salário em atraso, com toda a dificuldade que tínhamos, que não é como hoje. Os jogadores têm uma estrutura de vestiário, de alojamentos impecável, como é a melhor do futebol sergipano. E os jogadores vestiram a camisa com amor, e o resultado foi que, desse ano, 2006, tivemos revelação como Michel, que foi para o Sport, depois foi no Ceará. O Nenê, atacante do nome Michel, saiu do Confiança, foi para o Santa, Cruzeiro, e hoje está na Europa, na Itália. Estava no cara até 2 anos atrás. Tivemos o Marcelinho Meia, que foi para o Vasco, da Gama do Rio. Enfim, nós revelamos para o nordestino brasileiro boas peças. Infelizmente, o título não veio, como já disse, pelo prestígio que o Pirambu teve junto à Federação Sergipana, e no julgamento teria esse favoritismo de ganhar os 3 pontos, repito, no tapetão. Aí vem aquela questão, aquela guerra interna, né? Aquela disputa desnecessária, onde não está acima o clube, está acima os interesses pessoais, as vaidades pessoais de cada um. Isso aconteceu com o Fernando, que teve muitos méritos no Confiança, a gente não pode negar, mas também teve momentos que prejudicou o clube. Quando saiu, levou material, levou os jogadores todos. Como o Célio também fez a mesma coisa. O Sergipe, esse momento turbulento que o Sergipe passou, também é a mesma coisa. Eu acho que não é desmerecendo o título. O Itabaiana não, que é uma equipe grande também, que foi com grandes conquistas, né? Mas essas equipes emergentes, como Pirambu, o próprio River Plate, o América, com todo respeito, eles tiveram mérito. Mas eu acho que foi mais por fragilidade dessas grandes equipes, como Confiança, Sergipe e Itabaiana, principalmente na parte administrativa. A gente tinha um treinador que dispensa comentário, né? Que Deus coloca a alma dele em bom lugar. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, ser campeão aqui. Depois trabalhamos junto no Santa Cruz, depois no Vila Nova em 2006, né? Que era o eterno Maurício Simões. E Maurício Simões tinha essa vantagem
né, que você sabe que o apelido dele era Papatito do Nordeste, né? Mas isso tinha aquela vantagem de ter aquela preocupação de pegar o time no início, pré-temporada, porque ele mutava um time. E eu trabalhei com poucos treinadores que sabiam mutar um elenco, e Simões foi um deles. Então ele escolhia a dedo os jogadores dele. Na verdade, era se manter, né? Se manter na Série C. E quando você vai entrando na competição, que você vai encontrando facilidade, você vai ganhando motivação. Então dentro disso, a gente via que a gente tinha condição de chegar, que nosso time era forte e Simões foi em busca de fortalecer mais ainda, né, contratando jogadores da confiança dele. Existia dificuldade, né? Existia dificuldade, como sempre vai existir, está existindo até hoje, existe, você sabe disso, não só no futebol sergipano, como no futebol praticamente mundial. Né? Mas o Milton Dantas, que já na época o Luiz era vice-presidente, corria atrás, né, junto com o próprio Itabaiana, que sempre foi ali um cara que dava o suporte ali por trás, né, e honrava os compromissos, né, pagava em dia, bicho, premiações. Eu não tenho nada que falar em 2008. Você sabe que salário não é absurdo. Né? Você vai jogar futebol sergipano, você não vem para ganhar dinheiro, para ter uma vida confortável. Você sabe disso que hoje se ganha mais ainda do que na época. Né? Mas não tenho nada que falar financeiramente. A gente ganhou muito dinheiro mesmo em relação a bicho, porque a gente tinha jogo quarta e domingo, principalmente quando foi no Brasileiro. Né? E os torcedores nos ajudou muito, né? Lotando o Batistão, não tinha nem lugar para sentar, e nisso o Confiança tinha dinheiro em caixa e a própria torcida ajudou a pagar a folha do Confiança, que era lotar o estádio. Porque time que quer chegar tem que estar todo mundo fechado. Então, quando foi o momento de a gente se fechar, isso não aconteceu, que foi na reta final. Quando a gente foi pro octagonal, né, que ficou as 8 equipes, era hora da gente fechar e vocês sabem o que aconteceu, né? Foi tudo a público de briga de Juninho com o da Silva, que Juninho não falava com o Alemão, né? Existia até uma briga, até no jogo contra o Campinense mesmo. O Alemão falou coisa com o Fábio, conseguiu tirar o Fábio de sério, né? Que o Fábio é muito tranquilo. Eu que tive que segurar o Fábio, que iam chegar ao fato lá de confusão, de briga. Então faltou um pouco de vaidade. Né? A vaidade subiu para a cabeça, eu acho que faltou um pouco de humildade, a vaidade subiu demais. Jogadores, como é que eu trabalho com você no mesmo ambiente e não falo com você? Então é complicado um pouco, né? E como eu te falei, não só a vaidade que subiu, né? O nosso time, na reta final, o nosso time cansou. A gente faltou peça, entendeu? No quebra-cabeça faltou peça e eu acho que isso foi o fator principal de a gente não conseguir o acesso. Eu culpo mais a gente, jogador, né? Pelo fato de ter essa vaidade, de confusão, de briguinha dentro do elenco. Eu tiro a diretoria, eu não culpo a diretoria, até porque a diretoria fez o papel dela, né? Pagando em dia, pagando premiação, ofereceu premiação naquele jogo contra o Brasil de Pelotas lá pra gente ganhar, que ali se a gente ganhar a gente ainda tinha chance, né? E eu acho que um time que quer subir, você tem que ganhar um jogo fora de casa. E isso foi o que aconteceu em 2008. Em 2008 a gente não ganhou um jogo fora de casa. A gente conseguiu um ponto, que foi o jogo contra o Águia Marabá lá em Belém. Então eu tiro o Miltinho disso aí, Miltinho tá ausente, Miltinho não tem culpa nenhuma. Esse cara fantástico, no reinado extraordinário. E vamos pra cachaça. Mas se você for conversar com alguns da diretoria, isso não existiu. Isso não existiu. E achar que a nossa mente é de fantasia. Está completamente equivocado.
E aí mostrou que a mente de fantasia acabou sendo a deles. Comprometeu toda uma situação. Porque jogador que é profissional, ele sente. Ele sente. Jogador que é profissional quer estar numa decisão. Ele quer estar presente numa decisão. Agora, jogador que anda em barca, esse não faz questão, tanto faz como tanto fez. Um título a mais, um título a menos, o importante é no final do mês ele ter o salário dele no bolso. Mas o legado, eu acho que a Confiança demonstrou que o futebol sergipano gosta de futebol, que o torcedor proletário é uma grande massa, né, que lotava o estádio, já vendeu os ingressos 10 horas da manhã. E pena que, infelizmente, nós não conseguimos subir. Eu acho que a grande frustração é essa. Não ter subido no momento que eu acho que foi crucial e importante para o futebol sergipano. 2009, aí praticamente eu vou lhe dizer, a quebra desse conceito que teve em 2008. Alguns saíram, outros permaneceram, pelas atitudes, às vezes, do próprio presidente, o próprio Milton Dantas, que acabou contrariando. Olha, eu era vice-presidente, né, de Milton Dantas, e eu não concordava com a chegada de uma empresa que foi trazida através do Vasco, que também era o outro time do falecido Juca Bala, né, e a contratação do Roberto Cavalo. Então era muita gente. Quem frequentava o Sabino sabia que tinha 2 times treinando lá embaixo e 2 times na arquibancada. Então era um tumulto muito grande. Miltinho insistia nessa situação com essa empresa. Eu fui voto vencido, fui contrário, e eu não me conformava com aquela situação, até porque o custo era muito alto para o Confiança, e acabei solicitando a minha renúncia, o meu afastamento temporário ao Conselho Deliberativo, até que se resolvesse toda essa situação, e acabou Milton Dantas ficando praticamente sozinho na gestão do clube, junto com Hernando, que era o diretor de futebol, e Fernando França, que era o diretor financeiro, que também se afastou nesse período enquanto solucionava essa questão interna dentro do clube. Então aconteceu muitas coisas erradas, né, em 2009. Como eu te falei, a equipe que não foi mantida, porque não teve o acesso em 2008, eles acharam por melhor não manter a equipe, foi mandado embora 70%, 80% do elenco, né, e não fizemos um elenco forte. Muitos jogadores machucaram, né, troca de treinadores, muitos jogadores no estaleiro, e eu acho que isso ocasionou o rebaixamento do Confiança. Em 2009 a gente teve um início muito complicado, né? Muitos jogadores no estaleiro, machucado. Eu mesmo, no início do campeonato, fiquei algumas partidas de fora, estava com problema pubial. E trabalhar com um treinador que tem uma filosofia totalmente diferente do que você pensa, do elenco todo, é complicado. Né? Infelizmente, não estou falando mal de Cruz, mas infelizmente a gente não conseguia entender o que ele passava para a gente. Né? E eu acho que a mudança foi no momento certo, porque eu acho que se não muda e coloca o Rocha, que conhecia o elenco, com a palma da mão, eu acho que a gente não conseguia o bicampeonato. Cara, chega até a arrepiar lembrando disso, né? Porque o futebol bom é a lembrança, né? E vai ficar na história, porque foi uma semana muito perturbada, né? Que nosso time era time de velho, time de cachaceiro. A gente recebia ligações, Miltinho recebia ligações, falando um monte, porque era o ano do centenário do Sergipe, né, e as ligações, né, as perturbações vinham do outro lado para querer destabilizar a nossa equipe. E eu cheguei para Miltinho, acho que uma das coisas mais importantes disso aí, que eu cheguei para Miltinho e falei: presidente, você quer ser bicampeão? Traz um trio de fora, porque se colocar um trio daqui, os caras vão dar o título ao Sergipe, porque é o ano do centenário. A gente, como torcedor do Confiança, sabe que se for para puxar para um lado para o outro, vai puxar para o lado do vermelho, não vai puxar para o lado do azul. Eu cheguei para ele: faz uma força aí, fala com o Luiz, vai atrás de torcedor, né? Porque o time que perde é o time que tem que pagar. Ele falou: pô, Walter, mas o trio é caro. Eu falei: não traz só o árbitro, porque se você trouxer o árbitro, o bandeira aqui vai tirar nosso título. Traz o trio de fora. Né? Foi que ele perguntou se tem alguma escolha, eu falei: traz o Paulo César, né? Que no momento, no Brasil hoje, é o melhor árbitro. O Miltinho fez o esforço junto com o Luiz, conseguiu trazer o trio. E aí eu falei, a gente reuniu depois do jogo, que a gente perdeu no domingo, a gente já foi direto pro hotel. A gente perdeu o jogo 2-1, foi direto pro hotel. Ficamos de domingo a quarta-feira. E na concentração, a gente sempre tendo reunião entre a gente gente falou que nada ia tirar aquele bicampeonato nosso. Aí a gente ia ter que dar um banho de água fria nele, colocar
água dentro do chope deles, porque era o ano do centenário. Então nada melhor do que você ganhar um título, fica mais gostoso o sabor do título, você ganhando o ano que seu maior rival está completando 100 anos. Então eu acho que tudo isso, resumindo do título, eu acho que a união, a gente se fechou, né? A gente se blindou ali, não escutava ninguém, sabe? O que vinha de fora, a gente se blindou, porque em relação a time de velho, time de cachaceiro, não sei se você recorda, que quando acabou o jogo, o Bira pegou uma champanhe, bateu no chão lá, fez as oferendas dele lá e levantou, porque a gente foi muito esculachado, sabe? De velho, de cachaceiro. E graças a Deus a gente fechou com chave de ouro. Que a defesa do Dragão, a melhor do campeonato, fez o papel dela. E no contra-ataque lançou o Zé Paulo. E não é que ele levou a melhor sobre 2 marcadores. Cheio de moral, Zé Paulo, da reserva durante boa parte do campeonato, a glória da participação nos 2 gols da partida. Foi a primeira vitória do Confiança sobre o Sergipe em 6 confrontos disputados em 2009. Foi sofrida, mas o suficiente para garantir o bicampeonato justamente no ano do centenário do maior rival. Fico feliz com isso, né? A resposta foi dada dentro de campo, né? Para muita gente que falou muita besteira, que a gente não é peru para morrer de véspera, né? E a maioria das pessoas da imprensa tem que ser coerente, ser um pouco mais profissional do que torcedor. Mas eu acho que esse título é merecido pela garra do jogador, determinação. A torcida compareceu, confiou no nosso trabalho, a gente com uma menos dentro do primeiro tempo, conseguimos ganhar. Então não adiantou perder 2 pro Sergipe e ganhar. Na hora do filé, quem come é o Confiança. Como eu falei, o futebol te proporciona muita coisa, de você gostar do time, se apaixonar pelo time, mas aquele time ali não tem mais espaço para você. Você montar o outro time, né, e conseguir título, foi o que conseguiu, o que ele conseguiu no River, e o River ficou conhecido nacionalmente. Então para ele, profissionalmente, foi ótimo. Eu acho que aquele orgulho, foi mais orgulho, né, de ver que ele ia conseguir em outra equipe, do que, eu acho, como fala no futebol, né, trairagem. Como é que você torce para um time, você larga o time, monta outro e traz jogadores de lá. No futebol acontece muito isso. Eu não culpo ele, eu acho que isso é normal no futebol. E os poucos torcedores que foram ao Batistão ontem à noite ver o jogo entre Sergipe e River Plate viram um verdadeiro baile da equipe de Carmópolis. 6-1. Em 2012, eu cheguei ao Confiança em 2012, nós montamos um time relativamente barato, acho que era R$60 mil. Contra o Itabaiana, fomos àquela final em Itabaiana, ganhamos, perdemos de 3-1. Teve um jogador expulso aos 40 minutos do primeiro tempo, o Edvan, no domingo seguinte, e que vencemos de 1-0. A torcida toda aplaudiu em pé, porque viu que durante todo 2012 a equipe foi soberana, os jogadores eram profissionais, posso te afirmar, e que perdemos com um detalhe. E vai a minha crítica no jogo em Itabaiana, quando nós, a diretoria, nós não levamos um árbitro de fora, devia ter trazido a fora, porque Cláudio Francisco não foi correto com Confiança lá. Não digo que ele prejudicou para a derrota, mas o Cláudio não arbitrou bem a partida. E essa mágoa eu tenho de Cláudio. Mas o futebol sergipano tem muitas coisas, tipo assim, o massagista do Confiança, à época, durante a semana, estava tratando os jogadores de Itabaiana para a final com a gente. Imagine que profissional tem dentro do Confiança, como descobri depois da partida. Recuperou 3 jogadores de Itabaiana para a partida final com a gente, que estavam lesionados e não iam jogar. Trabalhou com o seu próprio clube. Ou seja, da diretoria ao funcionário mais simples de Confiança. Todos com um único pensamento, que contagiou cada vez mais a diretoria, que contagiou cada vez mais os próprios jogadores, que contagiou cada vez mais a comissão técnica e a própria torcida. O desempenho da equipe foi fantástico.
Nós tivemos na equipe um cara que uma liderança extraordinária em 2014, chamado Geraldo. Geraldo era o cara que quando saía a gratificação, que a gente chama de bicho, na gíria do futebol é chamado bicho, quando saía essa gratificação, Geraldo fazia questão de chamar todos os funcionários do clube. Se eu não me engano, o número, se não foi 52, 53 funcionários, inclusive a cozinheira. Não ficou fora não. E dividir por igual. Unidade, meu irmão. Unidade. 2015, talvez não encontramos esse líder como Geraldo. Mas o Confiança teve algumas peças que começaram a chamar a atenção do torcedor. Everson, Richardson, o Valdo. O Valdo é um produto que surgiu aqui da casa, da base proletária. Primeiro, assim, o Confiança conseguiu unir um grupo. Aí quando você tem, às vezes você não tem dinheiro, mas você consegue fazer um grupo onde você tem jogadores que são profissionais, a coisa anda. Talvez, por exemplo, o elenco que fez com que o Confiança subisse, teve acesso, não foi, eu sei, certamente não foi superior ao de 2008. Não foi superior ao de 2008. Né? Mas você via que os caras estavam com comprometimento. E assim, a figura de um jogador, ela é fundamental quando você tem um líder fora e outro dentro de campo. Geraldo foi esse cara dentro de campo. Não tinha mais a juventude, mas tinha a experiência. E a turma compra a ideia. Naquele momento que a coisa aperta, o cara tende a desanimar, o salário atrasado, a coisa pegando, o cara chega, não, vamos lá, vamos aqui. Né? Se a gente jogar a toalha vai ser pior pra gente. Eu acho que a junção de tudo, acho que fez com que o Confiança conseguisse o acesso para a Série C. Eu acho que foi a junção de tudo um pouco. Eu tenho um treinador que eu fiz muitas críticas, né, e faço, mas a gente não pode tirar o mérito do Betinho. Olha, eu acho que o maior acerto foi em 2014, quando a gente estava para contratar o treinador Edmilson Santos, né, e eu já era voto vencido na diretoria, porque sempre foi assim, nós agíamos democraticamente, então só tinham 2 votos favoráveis à não contratação, que era o meu e de João, já tinham 4 votos favoráveis à contratação. E de repente Hernando Rodrigues falou em Betinho. Disse, olha, tem um Betinho que foi indicado por Fael e era um nome, mas a gente já decidiu por Edmilson. Eu disse, não, vamos parar um pouco aí. Eu quero ver esse Betinho. E eu não sei porquê, veio aquela luz naquele momento e eu decidi, ferindo a democracia que imperava na diretoria, disse, olha, eu como presidente eu vou arriscar, eu quero trazer esse Betinho. E não era um treinador conhecido e veio, foi campeão e levamos o Confiança à Série C. A gente também teve um outro jogo nas semifinais do Campeonato Sergipano e foi com vitória do Confiança por 3-1 no estádio Presidente Médici diante do Estanciano. A gente tem imagens aí desse jogo. Primeiro gol do Confiança logo no início do jogo. O Wallace fez o lançamento, o Bibi cruzou na medida e Leandro Kivel abriu o placar para o time proletário. 1-0 para o Confiança. Esse foi o gol de empate do Estanciano. O Cristiano Alagoano chutou a bola, o Beto defendeu e o Marcel ficou com um rebote para fazer 1-1. Esse foi o gol do Thiago Santos, cruzamento na área, o Thiago Santos cabeceou, fez 2-1 para o Confiança e esse aí foi ainda a expulsão do Diego Fernandes, do Estanciano, que ficou com 1 a menos, e aos 45 minutos do segundo tempo, Leandro Kivel recebeu ali aquele passe e fez 3-1 para o Confiança, gol da vitória aos 45 minutos do segundo tempo, gol da classificação. Lembrando que neste jogo o Confiança precisava vencer por 2 ou mais gols de diferença e conseguiu aí esta vantagem aos 45 minutos do segundo tempo. Portanto, a final do Campeonato Sergipano já está definida, é Socorrense e Confiança. Eu não me considero muito o decisivo. Eu me considero uma peça importante, que nos momentos difíceis eu apareci. As coisas fáceis, ela é muito mole de se resolver. E as coisas difíceis você tem que ter punho, você tem que ter liderança, você tem que ter uma boa oratória para explicar ao seu grupo o que está se acontecendo e a confiança do que você é como homem. Para os jogadores
e a comissão olhar para você e saber que tem um homem naquele cara que está falando ali. E o que você vai fazer é o melhor para o grupo. Tanto que na Série C eu joguei um jogo contra o Ipatinga. Eu não sei se foi o Everton ou o Wallace que saiu suspenso. Eu dei assistência, eu fiz gol. Nós ganhamos de 4-0. Eu sou um dos únicos jogadores do Brasil, tem mais alguns aí, que conseguiu fazer gol nas 4 séries. Mas no outro jogo o professor Betinho falou: capitão, vou precisar de você no banco, posso contar? Eu falei: tamo junto, tamo forte e vamos pro nosso objetivo. Poderia ser outro que causasse um caso porque eu fiz gol, joguei bem, e não. A gente tem que saber o nosso limite e saber a sua importância para o grupo. Você deixa o seu eu de lado e pensa no grupo. Claro que eu queria dar continuidade, mas você tem que pensar no grupo. E para o grupo melhor o quê? Voltar o Wallace ou o Everton e nós chegar no nosso objetivo. Então, alguns pontos tem essa importância do seu capitão. Mesmo eu não jogando, eu tinha um respeito do grupo, da comissão e da diretoria. Porque dentro daquele grupo fechado ninguém entrava. Não vinha coisa de fora, a gente conseguia anular tudo e só trazia as coisas boas. A gente participava dentro da nossa concentrações. O Luiz Roberto foi um cara que nos ajudou muito, o presidente também, o Hernani, o Iago, o Luiz, que eu digo que é o Luiz que trabalhava na Superbola, pessoas que ajudavam no nosso bingo, o Juca Bala, que infelizmente faleceu. Essas pessoas eu procurava, tem que fazer o nosso bingo, a nossa concentração é ali no Sabino, e as pessoas chegavam junto e nos ajudavam, e nós fazíamos um ambiente muito bom dentro do grupo. O sonho daquele grupo era ter sido campeões. Foi o que a gente via, era o que a gente treinava, era um grupo que se apoiava muito, era um grupo que, do pouco, a nossa concentração de 2014, ela foi toda feita dentro do Sabino, ela não teve hotel. Foi uma concentração do que tinham confiança para dar. E nós pegamos o que o confiança tinha para dar, colhemos para nós e se dedicamos a conquistar os nossos objetivos. Que foi o título do estadual, que tinha 3 anos que o clube não ganhava, e conseguimos o tão sonhado acesso, que até hoje o Confiança é o único clube do estado que tem série a disputar. Houve na semana uma situação lá de reunião por falta dos salários, tal, e eu acho que aí prejudicou um pouco a concentração daquilo que nosso foco se desviou um pouco. Eles vinham mantendo. Aí, conseguiu. Aí os jogadores se sentiram na obrigação ou no direito, né, de reivindicar algumas coisas, né? E aí o presidente também pelo lado dele, né, também entendo, eu até falei com os jogadores que entendi o lado da diretoria e também entendi o lado deles. Só que eu não gostaria que tivesse acontecido naquele momento, né? Mas também era uma situação que já vinha se empurrando e que teria que ter pelo menos uma conversa. E nessa conversa a coisa não foi legal. Olha, foi uma conversa sobre premiação. Na verdade, todo jogador gosta do prêmio extra, né? Salário em dia, tudo organizado no clube naquele ano, não se desvia um centavo de salário. Era um esforço grande, até porque, vejam, a dificuldade que foi naquele ano, não foi fácil. Porque em 2014, quem lembra, né, a gente não jogou na Arena Batistão. Nós tivemos o acesso no antigo Presidente Médici, hoje é o Tevino Mendonça. E a gente tinha todo um custo da partida e não tinha ainda, né, o público que se poderia ter no Batistão, caso o Batistão não tivesse passando por reforma. Então é uma dificuldade muito grande. E houve essa reunião com o Tombense, uma cobrança dos atletas para se pagar de imediato a premiação pelo acesso. Né? E a gente dizia, olha, não tem recurso agora, vamos até o final do campeonato e depois a gente resolve essa condição, até porque nós estamos pagando vocês em dia e premiação se paga quando tem recurso. Então houve esse conflito ali momentâneo entre a diretoria e os atletas por conta da premiação de acesso naquele ano. Negativo foi que aquele grupo de 2014 ele não teve a oportunidade de jogar no Batistão. E fica sempre na nossa memória e na memória do próprio torcedor como seria essa equipe de 2014 podendo jogar na Arena Batistão, podendo botar 20 a 25 mil pagantes,
como a geração de 2008 teve essa oportunidade. Nós tivemos que jogar todos os jogos em Itabaiana. Então era a torcida de 6 a 8 mil pessoas. Eu tenho certeza que no Batistão a gente botaria 25 mil tranquilo. Foi o melhor 0 a 0 de toda a história do Confiança. Um 0 a 0 que levou o capitão às lágrimas. Isso é fruto do nosso trabalho, gente. Quanto a gente se dedicou nos dia a dia, nos jogos, nós somos merecedores desse acesso. E não parou por aqui, não, vamos buscar o título ainda. Um 0 a 0 para fortalecer não só o Confiança. Graças a Deus, hoje o futebol sergipano está entre as 60 melhores equipes do país. Vários têm opiniões, por exemplo, a gente fala que a gente não classificar contra o Londrina, aí eu tenho uma opinião. A gente não foi ousado na partida de volta. Quando eu chego e tiro o meu melhor jogador, o meio campo, que era o Almi Dias, e digo, ele não viaja não, fique fora. Não relaciona. A gente não entendeu. Tem problema interno. Se tem problema interno, quer dizer, o que eu não posso é punir o Confiança perdendo o seu melhor jogador num jogo decisivo. Eu encaro como coisa do futebol. Nós pegamos um Londrina tão bom quanto a gente, iguais. O Londrina não é nada superior a nós e nós nada superior a eles. Fizemos 2 bons jogos contra eles. Aqui nós fomos superiores. Tivemos um início ruim, que era uma coisa que eu tinha falado para eles, da possibilidade deles pressionarem a gente. Tivemos ruim, mas depois o jogo fez com que a gente fosse superior. Não conseguimos fazer um gol. E o jogo lá, exatamente o que aconteceu. Um jogo muito truncado, com muitas faltas, as bolas paradas, porque o campo não oferecia uma condição boa. Nosso time tecnicamente é bom, com um campo consegue jogar bem. Num campo ruim tem uma certa dificuldade, mas vai na força também. Então foi um jogo assim, tanto é que eu falo assim, o gol foi, o Valdo acabou escorregando e saiu para escanteio. Ao cruzamento, o Richarlison tenta antecipar, desvia nele, bate na cabeça do João e o Rafael simplesmente, porque assim, o Rafael, tem 2 jogadores nossos na bola, essa bola vai em qualquer lugar, menos vir no gol, né? Então quando veio nele, ele simplesmente fez assim. Aí o que acontece? A bola podia ir para qualquer lugar, ela sobe uma altura mediana e o cara vem atropelando. w.abc.com.br está na sua tela para você conferir. O Rafael Gava vai ganhar novo escanteio o time do Londrina. Saiu ali o Valdo para complementar essa jogada. O Rafael Gava já está pedindo para o pessoal da zaga chegar. O Drone está aqui, passeando no campo. Prepara-se para a cobrança ali. Tá agora o Paulinho. A última vez o Paulinho não cobrou. O Rafael Gava reclamou dos jogadores que não chegaram na grande área. Agora passou o Rafael Gava, olha o Paulinho. Bola na área, de mar, cabeçado. O goleiro defendeu a cabeçada lá dentro. Gol! O que vejo hoje sobre Confiança? Eu vejo que temos estrutura, temos condição de crescer ainda mais. Ousadia, eu acho que temos ousadia porque as contratações vêm, mas a gente precisa se profissionalizar na parte de futebol. Como? Não podemos ter mais abnegados. Eu posso ter sido diretor de futebol, claro, um abnegado, um conselheiro, mas eu tenho que ter um gestor de futebol profissional. Isso é fundamental numa equipe, porque a margem de erro ela diminui. Confiança é um clube que acaba sendo um clube assistencialista. É meu amigo, joga. Não pode ser assim. Eu já disse, inclusive, aos dirigentes de Confiança, principalmente ao Hernando, que eu tenho mais aproximação. Com o Iago, não, que eu nunca dei um bom dia, nem um boa tarde, não tenho nada contra a figura dele, conheci muito o pai, mas ele, já o entrevistei em algumas perguntas, mas o Hernando, eu conheci o Hernando como carregador de saco do Confiança, motorista do Confiança. Eu tenho essa liberdade de falar. E o Confiança acaba passando muita mão na cabeça do jogador.
Não dá, cara. Você não pode insistir em jogador, por exemplo. Confiança manteve um jogador 3 anos seguidos, que o próprio diretor disse, olha, eu peguei o cara jogado na sarjeta, cheio de cachaça. E o cara estava aí esse ano no Confiança novamente. Então o dirigente tem culpa, justamente isso, a falta de profissionalismo dos caras. Você bater e insistir com um jogador que não é profissional. Jogador que na hora H você sabe que ele vai entregar a mangaba. Ele não vai estar com você. E acaba jogando por terra a empolgação da torcida, o trabalho da imprensa que a gente faz. Aí vem a questão da audácia. A gente tem que ser audacioso nas contratações. A gente tem também que a questão financeira pesa. Mas se não for audacioso, não for ousado, né? Se você está com a corda no pescoço, você tem que ficar com a corda, eu vou buscar fugir dela. E fugir dela é passar em divisão. Tá aí 6 milhões por mês o CRB recebe. Por ano, desculpa, o CRB recebe. Agora vai ser 8 se permanecer. O CRB hoje já tem um CT próprio. O quanto um acesso a um Série B nos traz positivo? De receita, visibilidade. Eu acredito que o que falta é mais investimento, né? A gente sabe da dificuldade, eu sei muito bem disso, porque eu sei o que foi que eu deixei lá dentro do clube, não estou arrependido de nada que fiz pela Confiança. As contas, né, prestação de contas. Aliás, eu fui o único presidente da história do Confiança que prestei conta durante os meus 6 anos de mandato. Todas as contas aprovadas pelo Conselho Fiscal, e lá está consignado que foram os empréstimos da diretoria. Mas eu acho que falta investimento eu vou tirar desse ponto do poder público. E não é porque eu sou servidor público hoje da prefeitura, não. Mas a iniciativa privada, a valorização da torcida no que se diz respeito a sócio-torcedor. Porque veja, eu vou fazer aqui um exemplo rápido, né? O Fortaleza foi agora para a Série A. Vai entrar com uma cota de 24, 25 milhões. O Flamengo tem uma conta de 210 milhões. A diferença está aí. A partir do momento que você tiver mais investimento, contratar jogadores, eu tenho certeza que o time, como esse ano, né, o Confiança fez um time forte, e eu tenho certeza que poderá alcançar esse êxito de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso é investimento dos patrocinadores, investimento do sócio-torcedor, né, melhorar as cotas de televisão para que a gente possa formular uma equipe boa, estruturar também fora do campo para que a gente possa ter esse acesso, tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A verdade sincera do futebol é o dinheiro. O dinheiro está escasso no nosso país de todos os lados. E no futebol não é diferente. As grandes potências do futebol brasileiro hoje, eles vivem, graças a Deus, a Globo. A Globo mantém os times de Série A e Série B com os seus montantes. Os de Série C e D não tem esse montante da Globo. Então ele já sai inferior. Não consegue trazer grandes contratações, não consegue fazer grandes investimentos na sua própria base, que a base, para mim, é a base de tudo. Se você tem uma grande base, o seu apartamento vai crescer. Eu penso muito nisso. Então, esse dinheiro que faz falta hoje, aí você não sabe quem vai poder botar esse dinheiro no clube, quem vai ser o investidor do clube. O profissionalismo, ele vai chegar quando você tiver o dinheiro. Porque com o dinheiro, você consegue profissionalizar todos os órgãos do clube. Você consegue ter uma grande alimentação, você consegue ter um CT de treinamento e você consegue ter o seu estádio. Hoje o Confiança joga no Batistão, de 10 mil pessoas, vem dinheiro de 3 mil por Confiança. Enquanto não tiver um estádio, vai ficar sendo assim. Vai ser refém do Batistão. E eu bato nessa tecla. O clube tem que ter o seu estádio. Como que vai ser, não sei. O Palmeiras fez, o Inter tem, o Flamengo não tem, o Botafogo arrendou. Alguma coisa tem que ter feita. Porque não adianta você levar 20 mil pessoas para o Batistão e sair com 5 mil pagantes. Cadê o dinheiro? Como é que você vai fazer um profissionalismo de você ter grandes profissionais como treinador, um analista de desempenho, um grande preparador físico? Não estou dizendo que os que trabalham no clube são maus, não. Mas eles precisam também de mais acessórios. E esses acessórios precisam do quê? Do dinheiro. Eu tenho certeza que os profissionais que estão no Confiança hoje são muito qualificados. Mas não tem na mão o que os mesmos caras que estão nos clubes da Série A têm.
um monitoramento de um jogador, que o jogador vai para o jogo, bota aqui o seu frequencímetro e você vê o que ele correu, o que ele deixou de correr, qual foi o melhor pique que ele deu. Você não tem. Você vai no olhômetro. E o olhômetro não é nada. É a mesma coisa quando você tem uma lesão. Se eu for pelo olho, eu vou tocar aqui e não acho nada. Mas se eu for aonde eu tenho que ir, quando passar aqui a ressonância vai ver se tem lesão ou não. Então acho que a dificuldade maior, até do futebol sergipano, é o dinheiro. Olha, quem sabe é quem é diretor, né? Aquele que disser que entrou no futebol sergipano para ser presidente de clube, para ficar rico, está mentindo, né? Você bota muito mais do bolso do que você tira. E você tirar de onde não tem. Agora, teve uma situação, nós criamos e melhoramos o sócio torcedor, nós trouxemos patrocínios para o clube, nós investimos na categoria de base para que a gente tivesse resultado no futuro com esses meninos espalhados pelo Brasil. Nós melhoramos o sistema de controle de renda. Então isso tudo melhorou a condição financeira do Confiança, mas não ficou ainda no ideal, né? Porque o grande arrecadador, a grande fonte de renda de todos os clubes brasileiros chama-se televisão, cota de televisão. A partir do momento que você tira a televisão do futebol brasileiro, você acaba o futebol brasileiro, porque é a maior fonte de renda. Depois vem a negociação de atletas, depois sócio-torcedor, por último, né, que são os bordeiros de campo, são os bordeiros das partidas, até porque tem um custo para cada partida daquela. Então eu acredito que essa mistura que a gente fez, né, entrar na Copa do Brasil, Copa do Nordeste com as cotas de televisão, Série C ainda não tem cota de televisão, a não ser as despesas pagas, e mais, né, o fortalecimento da categoria de base e a melhoria, né, do sócio torcedor, que hoje é o dragão maior, eu acredito que foi o que a gente implementou de melhor nas questões financeiras do clube. Rapaz, olha, não pode ser só assim, colocado na conta só dinheiro. Porque assim, eu acho até que a gente faz o inverso. Confiança, quando não teve dinheiro, foi campeão sergipano. Quando teve dinheiro, errou na mão. Isso aconteceu também com outros clubes. Parece que quando os caras têm dinheiro, aí sai contratando. Acho que ou fica devendo favor a empresários, porque hoje quem manda no futebol é empresário, né? O empresário empurra um monte de jogador, muitas vezes parado, o dirigente acaba contratando e pagando caro. Porque você monta um elenco, mas não termina com esse elenco. Então não é só o dinheiro, não. É dinheiro e gestão. É o critério onde você vai contratar. Eu acredito que a cada ano que passa, a cada competição que você vai vivenciando coisas diferentes, você tem que ir agregando valores, né? Lógico que os anos que eu joguei no Confiança, a gente não sentiu falta de nada, muito pelo contrário, foi nos colocado tudo certinho. Quando algum salário atrasava, sempre tinha um respaldo, nunca deixavam a gente a ver navios, estava sempre explicando que a situação não era boa. Esse diretor de futebol, o Hernando, na minha opinião aqui em Sergipe, é o maior vencedor, não tem como também só jogar pedras no cara. É lógico que ele recebe críticas, assim como os jogadores também recebem quando não está numa boa fase, mas nem todos os anos a gente vai acertar, nem todos os anos vai ter o artilheiro, nem todos os anos pode ser campeão. Então, no fritar dos ovos, você vai tendo essas dificuldades e a cobrança vai aumentando. Assim como eu também fiz muitos gols por aqui, quando fizer poucos, vai ser cobrado. Enfim, todos os jogadores que passaram por aí são assim. É lógico, um diretor de futebol vindo de outra praça, ele também tem que ter um entendimento do futebol sergipano, saber que o campeonato sergipano é muito difícil, muitos gramados irregulares, jogos clássicos, jogando no domingo, sabendo que na quarta tem um jogo decisivo na Copa do Nordeste, quem botar, quem não botar, mesclar ou não, se perde o clássico é vaiado. Então tudo isso daí, a cada ano que passa, quem está comandando tem que se aprimorar e saber o momento certo de trazer ou não trazer uma cabeça de outra agremiação, de outro estado, para saber se vai dar certo ou não. Revelar craques, jogadores que eram formados lá no Copa Sabino Ribeiro. E esse é o grande modo do futebol sergipano. Eu sei que é um processo lento que o torcedor não aceita. A imprensa também tem culpa. Ou o futebol sergipano retoma a valorização de fato, colocando os garotos para jogar, ou a tendência nossa é o naufrágio. Não só do futebol, como a própria imprensa, que a gente vai no mesmo barco. Se o produto é ruim, o empresário não compra. Falta estrutura. Acho que o nosso futebol
falta é aquela coisa. Eu acho que o clube tem que estar acima das pessoas. Não pode um clube como Confiança ficar somente na mão de 2, 3 pessoas. Não pode. Não só Confiança não, qualquer equipe. Você tem que dar poderes. Você tem que ter departamentos fortes. Confiança é uma grande marca, precisa ter um marketing atuante. Mostrar mais a cara do clube. Ações mais enérgicas. Não pode ficar nessa mesmice, aquela coisa. Porque senão você acaba deixando escapar, né? Porque o torcedor de Confiança é apaixonadíssimo, né? Se a diretoria abre esse espaço para o torcedor, vê que a coisa... O torcedor chega. Então eu penso assim, acho que administrativamente os clubes precisam crescer, evoluir. Ter realmente diretores remunerados para que você cobre resultados. Fulano é abnegado, botei dinheiro do bolso. Até quando a gente vai querer isso? Botar dinheiro do próprio bolso? Enfim, então acho que não é por aí não. Ou a gente modifica essa forma de gerir, de administrar. A Confiança evoluiu muito, né, com o Luiz Roberto. A Confiança ganhou uma outra cara lá e tal. Administrativamente, a parte estrutural. E tem que dar sequência, tem que crescer, não regredir. Né? Então acho que precisa. O futebol sergipano, Confiança precisa continuar o seu crescimento e não parar, achar que já está pronto, porque a cada ano que passa, a Série C, por exemplo, o nível aumenta, porque cai 2 bons, e nem sempre os que sobem são tão bons para B, mas cai sempre 2 bons. E aí, quem não tiver estrutura, por isso que eu digo, Confiança tem que abrir o olho, para não ficar batendo na trave para subir, e também batendo na trave para não cair. Porque chega um momento que se a coisa não tiver estruturado, não consegue permanecer sequer na C, que será um atraso não só para Confiança, para o futebol sergipano. Se Confiança vier a perder, o futebol sergipano perder essa vaga na Série C e não chegar a B, é um prejuízo enorme para todo mundo calcular, porque a Série D não existe. E a gente quebrou vários tabus. Primeiro, em 2014, 2008 para cá, mas não vamos falar de 2014. Somos a maior torcida do estado. A prova é que nas partidas da Série D do Confiança sempre foi um pouco muito maior do que o adversário. O rótulo do mais querido do estado é um rótulo mais querido. Eu posso dizer que eu sou o mais amado do Confiança. Então, em 2014, o grande foi a chancela em que o Confiança cresceu, subiu de divisão, e a torcida é a mais presente e a maior do estado. O conceito do futebol. Não deu resultado, vamos trocar esse negócio todo. Conquistou lá atrás, já ficou no passado, esquece, é que eu falo para eles. Tudo que nós fizemos já está na história do clube e ficou no passado. Nós vamos ser cobrados pelo nosso presente. E é por isso que nós temos que fazer mais. Por isso que eu falo, vem aqui fazer mais do que você fez ontem. Porque o do ontem já ficou para trás.